Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje é um dia de festa na igreja. Existem dois santos só que têm duas comemorações. João Batista, nascimento e morte, e quem que é a outra? Nossa Senhora, né? A gente começa hoje, que é o martírio de João Batista, nessa meditação, com um trecho de Jeremias, que é profeta. Um trecho em que Deus fala com o profeta o seguinte: vamos, põe a roupa, o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu mando a te dizer. O profeta não fala por si. O profeta não fala coisas dele. A maior definição de profeta é aquele que fala em nome de Deus. Às vezes a gente tem na cabeça que profeta é que adivinha o futuro, mas não é só isso. Ele também denuncia o passado, o presente, né? A falta de obediência a Deus. O profeta sempre aponta: por que não fizeste isso? Acontecerá isso. Publiquei recentemente no Instagram um pequeno trecho de uma fala de Madre Teresa de Calcutá, dizendo que todos os castigos do mundo são devidos às mortes das crianças que não nasceram ainda. E eu tenho absoluta certeza de que tudo que nós passamos, grande 90 e tantos % do motivo é o genocídio de crianças nos ventres das mães. São 40 e tantos milhões de bebês trucidados, que gritam no céu por justiça diante de Deus. Certo? Bem, então o profeta fala em nome de Deus. E depois ele diz: não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. O profetismo não cabe, no profetismo não cabe o medo. Tantos papas falam: não tenhais medo, não tenhais, nós não podemos ter medo. Jesus sempre trabalhou o medo, né? Os apóstolos, na maioria, quase todos, eram o quê? Pescar. Lembra da passagem que Jesus obriga eles a ir para o barco, vai em alto mar? Do que o pescador tem mais medo? Tempestade. E o barco começa a balançar. E o que ele estava fazendo? Dormindo. Jesus faz questão de ir lá no nosso interior, onde nós temos mais medo. Não é para uma maldade. É para mostrar que o nosso medo com Ele não tem sentido. Por isso que Ele acorda para homens de pouca fé, né? Jesus sempre quer trabalhar. Eu já contei essa experiência. O maior medo de um médico cirurgião, qual é? Complicação cirúrgica. Eu tive basta uma. Mudou minha vida. Claro que a gente não quer que aconteça nada com ninguém, né? Mas Deus me levou onde eu não queria de jeito nenhum. Foi lá que Ele mudou, curou, fez o mais humilde. Cada um de nós tem um medo, né? E Deus de vez em quando leva a gente lá, para mostrar que diante dEle, lá no nosso íntimo, o medo não tem sentido, porque Ele é tudo. O mal não vence o Senhor de todos os tempos. O bem em si, o sumo bem, né? Ele pode tirar um bem de tudo. Ele pode tirar um bem de tudo. Então sempre o medo é o que atrapalha. O medo da verdade, o medo de ser humilde, o medo de falar o que Deus quer, né? Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada,
numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá. Depois que você perde o medo e obedece, ele te faz forte. Jeremias colocava o dedo diante dos reis, apesar que ele sofreu muito, né? Absurdamente. Foi perseguido, colocado num poço, jogado ali por um tempo. Tem suas consequências. Mas nós não podemos ter medo. Medo de falar a verdade e medo de viver a verdade. Esse profetismo tem que estar na nossa... Vocês que são de missa diária, esse profetismo tem que estar no coração e na mente, na boca. Falem a verdade. Falem, né? Não importa onde estejam. Não importa se você vai perder um benefício. Claro que o que nós aprendemos com a maturidade, o que eu aprendo com o tempo? E Deus faz questão de fazer a gente aprender nesses 5 anos. O jeito de falar, quando falar, como falar, talvez vai melhorando, né? Se a gente tiver... Mas nunca a essência a essência da mensagem. A essência de falar a verdade. Depois no Salmo 70, muito belo também, diz aquilo que o profeta deve fazer. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. O profeta, ele é caluniado, ele é motivo de risos, né? Jeremias, quando falava, sempre existiam outros profetas que falavam que o rei queria ouvir. E aí falava que Jeremias estava errado, juntava, porque queriam que o rei desse grande coisa para os falsos profetas, ganhasse honras, honrarias, né? Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força, o meu amparo. Sempre é Deus, sempre é Ele que nos dá a força, é Ele que nos dá o ânimo, é Ele que nos dá a sabedoria, é Ele que protege, é Ele que permite, é Ele que tira o bem de tudo. Essa abordagem, não é uma palavra muito certa. Essa relação que nós temos que ter com Deus, de que tudo é Ele de bom, ajuda demais da conta. Tudo que tem de bom está nele. Você tem que pedir, implorar. Não fica cobrando de você, que é perda de tempo. É perda de tempo. Eu estou tentando amar. Não tenta. Pede. Senhor, me dá o seu amor por fulano. Me dá o seu ânimo. Me dá a sua força. Então, esse relacionamento de dependência de Deus é crucial para um profeta. Nós temos que ser dependentes de Deus. E, por último, o evangelho famoso, né? Olha só, gente. Eu fico assim, assustado com esse caso de João Batista. Ele é o maior dos profetas. Apontou Jesus com o dedo. Falou na cara do rei, de Herodes. Você não te é permitido casar com a esposa do teu irmão. Né? E não interessa se ficou com raiva ou não. Gerou um ódio em Herodíades, que era ex-esposa de Filipe. Um ódio que não acaba. Que gerou uma perseguição contínua, a um ponto de ser preso por causa desse rancor de Herodíades. Aí Herodes faz uma festa, e aqui fala que chama todos os importantes da cidade, né? Os importantes da cidade. Onde que estão os importantes da cidade daquela época? Nem sei se tem osso para contar a história. Cuidado, gente, cuidado com os importantes da cidade, né? As famílias tais, é da família tal. Tudo vai ser comido pelo... É poderoso, tem poder político, civil. É lá do corte. Né? Tudo vai virar comida de verme. Cuidado.
Aí a sua filhazinha faz uma dancinha bonitinha. Olha só, isso aqui não é à toa, gente. Aí ele fala, o que você pedir para o papai, eu vou dar. Aí ela vai na mãe, colhe o fel do ódio, pede a cabeça de João Batista, e o rei Herodes, para não ferir os grandõezão, que agora está lá debaixo da terra, não é? Ninguém... eu estou falando debaixo da terra para não falar onde estão essas almas, que eu não sei, né? Provavelmente a gente já sabe. Para não ferir os grandões, corta a cabeça do maior profeta de todos os tempos. Porque a filhinha dançou numa festa. Vocês têm noção do drama desse negócio? O tanto que a gente não presta. Eu falo a gente, porque também falar que nós somos diferentes de Herodes, nós sempre temos um Herodes dentro de nós. Temos João Batista e temos Herodes, depende de quem a gente guia. Mas para não ficar mal na fita diante dos grandões, manda cortar a cabeça do maior profeta de todos os tempos. Isso faz a gente repensar muito nosso orgulho, nossa vaidade, nosso desejo de ser aceito por pessoas, por classes sociais, por poderosos. A nossa falta de vontade de falar a verdade para quem precisa ouvir, independente de onde esteja, para não ser mal querido, mal quisto, para não perder o benefício, para não ganhar o cargo no trabalho. Né? Às vezes o patrão tem que ouvir a verdade, mas você não vai ganhar o cargo do outro. Quanta coisa nós vendemos pelos nossos interesses pessoais ou pela nossa vaidade, pelo nosso ego, né? Hoje é um dia de meditar muito uma coisa tão ridícula dessa. Eu fico assim, assustado. Dá até dó de Herodes. Dá até vontade de rezar muito, porque por uma coisa tão ridícula, cortar a cabeça de um profeta. Imagina. Dá vontade de estar lá na hora, né? Fala assim, ô Zé Mané, você não está vendo que você é um... sei lá o quê, né? Você é um bosta. Quem é você, meu filho? Você falou besteira. Fala para sua filha que ela pediu coisas que ela não deve pedir. Libera esse homem. Tapado pelo orgulho, pela vaidade, né? Bem, dentro desse exemplo, serve para nós hoje, tudo bem que hoje em dia a gente não manda cortar a cabeça de ninguém, mas tem muitos comportamentozinhos nossos que são análogos pela honra, pela imagem, para ser bem aceito, para ser bem quisto num grupo, né? A gente se vende a alma. Não façam isso. Não façam isso. Peçam a graça de não ter medo de falar a verdade. Pode falar com amor, mas fale a verdade. E de não ter medo de ser justo. Porque depois, mais cedo ou mais tarde, o justo juiz chegará. O justo juiz chegará. E nós seremos julgados. Espero que sejamos perseverantes na verdade, no amor e na justiça até a morte. E que se nós errarmos, quando fizermos essas propostas, né? Imagina, aqui na paróquia, pede o que você quiser na paróquia. Aí alguém tem que falar assim, ô Zé Manézinho, Pablo, a paróquia não é sua não. Você não é nada aqui. Fique quieto. Né? Quem é você para se apossar de tudo? Faça o que quiser. Põe a pessoa no chão. Põe o pé dela, finca o pé no chão. Mas não deixa fazer uma besteira como fez Herodes.
mesmo que seja em outros aspectos da vida, proporcionalmente falando, né? Sejamos humildes, pequenos. Quando erramos, errei, não, besteira, falei besteira, não poderia ter falado isso, essa promessa. Eu não sou nada, eu prometi que daria qualquer coisa, mas quem sou eu? Não prometo nada, sou nada, sou um verme, pó. Como dizia São José Maria Escrivá, tu és pó, e mesmo que o vento do Espírito te levante e você brilhe no céu como ouro, não te esqueças que daqui a pouco ele para de soprar e você volta à terra e volta a ser pó.